Olá, meus irmãos, tudo bem? Paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui na TV, falando do amor de Deus, falando do amor de Cristo, e eu quero deixar nesse momento mais uma mensagem da parte de Deus para o seu líder espiritual. É uma rápida palavra da parte do Senhor Jesus para nós outros, né? Então vamos lá. A palavra de Deus nos afirma dizendo que a boa escolha, hoje eu quero pregar sobre o tema a boa escolha. Lucas 10, versículo 38 até o 42. Diz assim: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia uma certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual sentou-se também aos pés de Jesus. Ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. Aproximou-se e disse: Senhor, não se te dá de minha irmã, me deixe servir só. Diz-lhe, pois que me ajude. Respondeu Jesus: Marta, Marta, está ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Vemos, meus queridos e amados irmãos, a introdução desse versículo, que o texto fala a respeito da visita do Senhor Jesus à casa de uma mulher. Jesus visitou a casa de uma mulher, né, cujo nome era Marta. Esta, por sua vez, tinha uma irmã, o nome chamado Maria, que ao perceber a presença de Jesus, não se afastava dele, ficava ali do lado do Senhor Jesus. Ao que lhe pediu Marta, sua irmã, dizendo: Senhor, manda minha irmã vir ajudar nos meus trabalhos domésticos, né? E Jesus replicou: Marta, Marta, está ansiosa e fadigada com muitas coisas. Porém, sua irmã fez uma boa ação, né? Escolheu estar do meu lado, estar ouvindo a palavra de Deus. Que nós possamos também, meus queridos e amados irmãos, saber escolher ao que lado nós vamos ficar, né? Porque muitas vezes nós distraímos também com tantas coisas, não temos tempo para Deus, não temos tempo de buscar a Deus, não temos tempo de orar, temos tempo para tantas coisas, preocupamos, e tudo isso vai ficar. Não que o homem não precisa, e nem a mulher precisa se preocupar com as coisas materiais na hora do seu trabalho, na hora dos seus afazeres, sim, mas nós temos que ter tempo para Deus, tempo para orar, tempo para jejuar, tempo para santificar ao Senhor. Nós temos que ter tempo para estar diante de Deus, meus irmãos. Nós vemos o desenvolvimento daquela mulher que estava ansiosa e distraída. Ela estava ansiosa, ela estava fadigada com coisas desta vida. E não deixava tempo para cuidar da sua vida com Deus. É muito risco você estar correndo, não ter uma vida de dedicar a Deus na oração, na consagração, na santificação, porque jejuar é uma coisa, jejuar é você deixar, vamos falar uma palavra mais fácil, você deixar de comer, deixar de beber, né? Não se alimentar, isso é o jejum. Mas consagração, além de você, a consagração é você ter uma vida dedicada a Deus. Vou tirar meia hora, vou tirar 3 horas, vou tirar 4 horas de consagração. Você não precisa jejuar. Consagração não é jejum. Jejum é você deixar de lado a comida, o café, a água, deixar de lado essas coisas e não beber ou comer alguma coisa. Isso é fazer um jejum, não é verdade? Mas a consagração é você consagrar a Deus. Você pode jejuar e consagrar. Bom, eu vou jejuar e vou consagrar. Entendeu? Eu vou consagrar essa manhã. Vou consagrar e vou jejuar. Não vou comer nada e vou ficar 3 horas dedicando só a Deus, orando, com o pensamento ligado a Deus, vou desligar do mundo. Isso você está escolhendo uma boa parte. Você está escolhendo uma boa parte. Se o crente não tem tempo para Deus, meus irmãos, ele está perdendo tempo. Ele está perdendo tempo, porque a sua vida está em risco. A sua vida está em risco. Então, se você não tem tempo para Deus, se preocupa mais. Se preocupa mais, porque é um risco muito grande. Então, aquela mulher estava fadigada, ela estava ansiosa com as coisas do mundo e não se preocupava com as coisas de Deus.
Ela não tinha tempo para Deus. Mas a sua irmã, né, ela ela estava ali diante de que ele não via a palavra de Deus, né? Ela deixou um pouquinho a sua irmã de fazer os seus afazeres e se preocupou em ver a palavra de Deus, né? Ela estava ansiosa, a outra estava ansiosa, sem paz, né? O, nós sabemos que o Pai pode dar aquilo que nós precisamos, nosso Pai Celestial. A Bíblia fala assim, para a gente lançar fora toda a nossa ansiedade, o Senhor cuidará a nossa fadiga, sem descanso, né? Sabemos que não, que nós temos que ter convicção, né? Que o nosso Senhor Jesus, ele pode suprir as nossas necessidades, pode suprir a nossa necessidade. Tenha o tempo para Deus, tenha o tempo da sua hora, do seu dia, faça meditação, seja à noite, seja de manhã, seja durante o dia. Tenha um tempo para a meditação da palavra de Deus. A Bíblia fala assim que a mente vazia, a Bíblia não, né, perdão, o mundo diz que a mente vazia é a oficina do diabo, e realmente é. Se você fica com a mente vazia, sem preencher com as coisas de Deus, você é um alvo fácil para a infiltração das coisas malignas em sua mente. Não é verdade? Você vai ficar em pensamentos que vão te deixar conflitos, como posso te dizer, a sua mente vai estar voltada em algo fácil para o pecado, né? Para o mundo, para as coisas errôneas dessa terra. Então, meus irmãos, preencha com as coisas de Deus, medite na palavra de Deus, tenha tempo para ler a mensagem, tenha tempo para ler a Bíblia, tenha tempo para orar, tenha tempo para buscar. Não deixe de ter tempo para as coisas de Deus. Quando você vê que a ansiedade está tomando conta do seu coração, fala, Jesus, tira de mim essa ansiedade. Hein? Com certeza você vai escolher uma boa parte. Faça igual Maria, não faça igual Marta, que está ansiosa e fatigada. Escolha a boa parte que está do lado do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Sei que você é um servo prudente, que você é um servo prudente. Então faça isso. Seja prudente. Hein? Seja prudente. Leve consigo sempre reserva. Tenha sempre, você está orando, continue orando mais. Está buscando, continue buscando mais. Se você é sujo, suje-se mais. Se você é santo, santifique-se mais, diz a palavra de Deus. Então que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo possa falar mais forte ao vosso coração. Daqui a pouco, mais para frente, nós vamos ter mais palavras de Deus, mais mensagens. Continua conosco na TV. Que Deus possa abençoar nesse canal de vitória, nesse canal de bênção. Que o Espírito Santo possa falar mais forte ao vosso coração.